Eu costumo fazer denúncias sobre crimes religiosos, né? Muitas vezes uma repassagem de uma publicação que já está na internet. E fui muito hostilizado por isso na vida. Mas a gente só denunciar é só uma parte da solução. Porque é como aquela história de você dar o peixe e ensinar a pescar. E eu queria dar um exemplo aqui do porquê tá tudo errado. Dá um exemplo. Sabe, eu digo há muitos anos que a maioria das pessoas não evolui e na verdade só regridem. Por quê? Por que isso? A partir de um princípio simples e básico. E por que a maioria das pessoas não percebe isso? Porque não tem inteligência, não tem recurso intelectual, são prepotentes, arrogantes, não tem capacidade nenhuma, não tem qualidade interior. E por que isso? A pessoa prepotente, arrogante, que acredita que não precisa evoluir por já ser algo superior, e também por não ter amor próprio, que o amor próprio é o motor principal que nos mobiliza a evoluirmos. E a maioria não tem isso aí, é um outro que tem. Então como é que a gente vê, porque eu digo que consigo traçar o passado e o presente das pessoas de várias formas diversas. E por que isso é tão incomum? Exatamente pelo estilo de vida que eu tive desde quando nasci, de evolução e alcançar graças. Que pessoas que não evoluem nunca terão nenhuma graça, nunca tiveram. Por quê? Vamos lá. As pessoas que não têm amor próprio e são covardes, elas não têm não só interesse no próprio bem, de enxergar seus erros e corrigir, não tem interesse nem amor próprio, como não tem a coragem de olhar para dentro de si, verificar coisas erradas e corrigir. Então são pessoas que não só nunca saíram do estado de quando nasceram, como elas procuram aprender só o que não presta, né? São pessoas que são enganadas por si, por todos, porque não tem qualificação, não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem parâmetro do certo, do errado, da verdade e da mentira, porque nunca saíram do estado de nascença. Elas não têm, elas são enganadas por tudo e por todos. Isso tem tudo a ver com a questão religiosa que eu estou tratando aqui. Eu tive uma conversa com um colega hoje. Ele citou uma passagem dita ser de Sócrates e Platão, que ele diz que tudo que eu sei é que nada sei. Bem, não é bem assim o texto, mas a gente deve usar esse texto porque ele de fato é um texto filosófico, é uma frase filosófica. Por quê? As pessoas citam muitas frases que não deveriam, porque elas não compreendem, não saberiam explicarem. E se você pede para explicar, elas falam coisas absurdas. Vou lhe dar um exemplo. Eu entendi, eu tive a graça, a iluminação de ver por meus próprios olhos o que seria, o que a ideia, né, a sabedoria, a iluminação de que eu sei que nada sei, aos 12 anos mais ou menos. E essas pessoas estão com 50, 100 anos repetindo coisa que não entende. E essa sabedoria é trivial, ela é básica, ela não é muito complexa. O que é de fato que levou esse texto a ser produzido, ele existir? No processo de autoconhecimento, de libertação das mentiras, dos erros, na evolução, no desenvolvimento do amor próprio e desenvolvendo habilidade de autoconhecimento, aprimoramento e evolução, você aprende cada vez mais, uma evolução exponencial. E em um determinado momento você vai alcançando várias graças, e uma delas é que você vê que você aprendeu muito. Eu, em meu caso, aos 12 anos, aprendi muito, mas eu tive a graça de ver que havia muito mais a aprender, e essa quantidade muito mais era muito maior do que o muito que eu me dediquei a vida inteira a aprender. Então por isso que a gente diz que tudo que eu sei é nada sei. Não que a gente não saiba tudo, não que a gente não saiba nada, mas é como você comparar quantidade, não tanto qualidade ou importância do que você sabe. É que você consegue ver que você tem muito a aprender a vida inteira. E as pessoas que não evoluem, não têm coragem de olhar para si, se corrigirem, nem sozinhos, no escuro, escondidos, aceitarem
e verem e aceitarem que erram e que deveriam se corrigirem, desenvolver amor próprio e habilidades, essas pessoas não entendem, não só isso, como não entendem nada, mas ficam falando de textos de filósofos que labutaram muito a vida inteira para alcançarem as graças que alcançaram. Essas pessoas não têm o direito de citar essas pessoas porque elas não entendem, elas estão se gabando, tirando onda do que não são. Então, vamos lá, se Sócrates, Platão, são dos filósofos que alcançaram das maiores maestrias da simplicidade verbal, né, da expressão oral e escrita, foram que alcançaram a maior simplicidade. Olha que tivemos vários, não muitos, mas vários filósofos verdadeiros, fantásticos. E lhe digo, teve filósofo cabuloso que não alcançou nem um pouco da maestria da simplicidade verbal. Não estou diminuindo nenhum deles, e nenhum deles substitui o outro. Todos falaram coisas distintas, todos são importantes. Mas se Platão, que tem 2.600 anos, se eu não me engano, e Sócrates, que alcançaram a maestria da simplicidade oral e escrita, essas pessoas não estão entendendo um dos princípios mais básicos que essas pessoas passaram pra gente, uma das sabedorias mais triviais deles. Por que essas pessoas deveriam estar citando Jesus Cristo e estarem com a Bíblia na mão e abrindo igreja? Se eles não entenderam Sócrates, o básico de Sócrates e Platão, eles entenderiam a divindade? Deus? Jesus Cristo? Eles entenderiam? Eles teriam respaldo para falarem? Para ensinarem? Eles estariam bem intencionados? Será que eu sou de fato herege? Será de fato que eu sou filho da puta? Ou todas as pessoas que me perseguiram, me ofenderam, me humilharam, tentaram me coagirem, me intimidarem durante esses anos todos por essas denúncias, será que eles de fato aqui não são o herege? O maligno? Pois veja, eu não estou mandando a pessoa entender um Hegel, um Marx, que são pessoas que com escrita complicada, são bons demais, não são filósofos, são mestres da humanidade, não tenho o que questionar, mas são claramente deficitários na habilidade de simplificar o conhecimento que eles tinham, que eles criaram. Eles pesquisaram, os filósofos pesquisam, os verdadeiros pesquisam, e tem outros que só estudam o que foi pesquisado. Tem os profissionais e os júniores, os amadores, aqueles que não criam nada, e aqueles que criaram não são tantos assim. Então, tivemos filósofos, tem aqueles cristãos, né, Santo Agostinho e tal, que também são muito bons na simplicidade. Claro que eu não estou de forma alguma dizendo que a simplicidade da escrita deles, da oral e escrita, tira toda a carga intelectual que há naquele texto e o esforço que você tem que fazer para dominar aquilo ali. Só o estudo. Quando a gente fala estude, não se martirize, não. Ninguém está mandando você criar um conhecimento. Esse é o trabalho complicado que não é para qualquer um, que é um ou outro que faz. É só estudar, brother. Então, se essas pessoas citam filósofos, citam textos, mas não entendem filósofos humanos, não são divindades, e se você pedir para eles explicarem, eles falam absurdos, cada um uma ideia mais louca do que a outra, eles não entendem os filósofos humanos. De onde eles tiraram que tem o direito de estarem com a Bíblia na mão e recitando Jesus Cristo? Na verdade, eles não recitam muito. Você já percebeu que os demônios não citam muito Jesus Cristo? Eles odeiam Jesus Cristo? Eles citam passagens convenientes aos interesses deles, que eles também não entendem. A Bíblia é um livro, é um documento filosófico pesado, com várias técnicas diferentes, finalidades diferentes, porque são escritores diferentes, né? E Jesus Cristo, um de seus dons e habilidades incríveis é a filosofia de Jesus Cristo. Para quem estudou, que citam muito só que ele era médico e tal, mas não quero entrar nessa questão. Mas se essas pessoas não estão entendendo Sócrates, um dos mais simples, no domínio da sabedoria, porque será que deveria existir tanta igreja, tanta religião, tanta gente citando Deus, citando a Bíblia? Será de fato que eu sou filho da puta, herege, que tem que ser perseguido, que tem que ser assassinado e tudo mais? Ou essas pessoas que estão ao lado de vocês não são nada do que fingem serem?